Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. O Cruzeiro na preparação para o duelo diante da equipe do Juventude, o jogo da semana que vem. Boas notícias no departamento médico. O técnico Leonardo Jardim pode ganhar aí reforços que ele não esperava nesta reta final de temporada. Jogadores que estavam para finalizar o ano depois dos diagnósticos iniciais, o Cruzeiro se movimentando para reforçar o time feminino. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Cruzeiro que inicia a preparação para o duelo da Copinha. E aí, o time que vai ser comandado pelo Myron César, que vai vir do América, mas ainda não foi anunciado. Uma negociação muito bem encaminhada. Ele até tem compromisso ainda com o América na Copa do Brasil Sub-20, mas isso aí vai ser acertado nos próximos dias. E o Myron César será o novo técnico do Sub-20 do Cruzeiro. E vamos aguardar até a Copinha. Muita coisa para acontecer. Jogadores ainda chegando, fazendo testes físicos e até respondendo a uma pergunta que fizeram. Alguns torcedores fizeram essa pergunta sobre jogadores para compor o time que vai para Caxias do Sul contra o Juventude, porque o Cruzeiro está bem desfalcado. Sem o Arroio, sem o Christian, sem o Pereira e até mesmo o Wallace, 4 suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Mas a informação é que neste primeiro momento não vai subir ninguém, até porque os atletas estão retornando de férias, precisam todos passarem, eles vão passar por avaliação. E aí os trabalhos, mesmo com bola, na categoria Sub-20, eles só começam na semana que vem na Toca. Então essa é a informação de base. Hoje os trabalhos foram retomados. O Fred Cascardo, que é o diretor executivo aí de futebol da base, foi apresentado e lá estava o Joaquim Pinto, chefe do scout do Cruzeiro, que vem participando muito deste processo na base celeste, tanto que fez aí o processo seletivo para a contratação do novo técnico do Sub-20. Temos notícia importante no futebol feminino. Depois de praticamente acertar a venda da Isa Haas, inclusive ela foi convocada para a seleção brasileira, o Cruzeiro tem uma zagueira ex-seleção brasileira no radar, é a Tainara, de 26 anos, já defendeu grandes clubes no Brasil e na Europa e já foi campeã também da Copa América Feminina pelo Brasil. Ela esteve por último no Bayern de Munique, da Alemanha, atuou lá até maio e agora tem uma negociação aí bem encaminhada para vir para o Cruzeiro, 26 anos, ela que não atua já há um tempo, mas o Cruzeiro confia muito na recuperação do atleta, no potencial, no que ela pode desenvolver, e aí o time deve ter este reforço para a temporada de 2026. O Cruzeiro que vai dar uma encorpada no elenco feminino, é a promessa do departamento de futebol para que o Cruzeiro esteja ainda mais forte na próxima temporada. O time treinou mais uma vez na Toca da Raposa 2, dando sequência na preparação para o duelo diante da equipe do Juventude. Claro que trabalhos táticos para definir o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, por mais que a gente pense aí em prováveis substitutos para Arroio, para Christian, para Matheus Pereira, principalmente o substituto do Matheus Pereira. Eu acho que não tem como fugir do Gabigol ali com o Caio Jorge, mas isso somente a partir de domingo, depois da folga de sábado. Mas, em relação ao departamento médico, o técnico Leonardo Jardim deve ganhar 2 peças aí no final de temporada que ele não estava contando, é isso mesmo. Por quê? Os diagnósticos iniciais ali de Matheus Henrique e Wanderson, eles apontavam lesões importantes, e realmente foram lesões importantes. Só que dentro daquilo que a gente fala, cada atleta tem a sua recuperação. A do Matheus Henrique está excepcional. Creio que com mais 2 semanas aí o atleta já esteja totalmente liberado. Vai voltar
para os jogos das semifinais da Copa do Brasil. No início de dezembro já deve estar pronto para voltar a jogar o Matheus Henrique. E falando em jogos da Copa do Brasil, o Leonardo Jardim pode ter o retorno de Wanderson. Recuperação também vem sendo muito positiva. Claro que o Cruzeiro trabalha com uma maior cautela, porque a lesão que ele teve foi realmente importante, mas o atleta vem se recuperando de forma rápida. Para os últimos jogos da Série A, difícil. Mas pensando aí nos jogos da Copa do Brasil, tem uma chance do Wanderson ser liberado. Ainda uma chance menor, mas o Cruzeiro vai fazer de tudo, o Departamento de Saúde e Performance, para que o atleta possa tentar, ficar em condição para os jogos diante da equipe do Corinthians. Tendo um elenco mais enxuto, mais reduzido, seria, sim, uma notícia importante. Quem sabe o atleta podendo voltar e podendo ter um desempenho importante para a equipe do Cruzeiro. Então, vamos acompanhar esse momento. Claro que ainda tem mais algumas semanas de preparação e vamos aguardar todo o processo que vai fazer aí o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, mas o pessoal vem trabalhando muito. Como eu disse, se você tem um elenco reduzido e pode ganhar algum outro jogador vindo do departamento médico em uma situação que ninguém esperava, aí sim você ganha uma peça a mais para trabalhar o time pensando nos duelos. Para a gente fechar, uma outra informação sobre o feminino: o Cruzeiro não terá torcida visitante na final do Mineiro contra o América, o primeiro jogo. No Independência, no sábado, que sem espaço para visitantes, a final do Mineiro feminino ela terá presença apenas da torcida mandante nos 2 jogos. E aí foi o que definiu a Federação Mineira de Futebol. A princípio, o segundo jogo está marcado para a Arena Gregorão, em Contagem. Teria uma possibilidade de ir para o Independência, mas aí depende de uma negociação. O Fabrício, o Cruzeiro vai jogar contra o Juventude na próxima quinta-feira. Jogo à tarde, É feriado, para quem não está se recordando, é um novo feriado, No dia 20 de novembro, feriado nacional agora, Em algumas cidades já era, mas agora é nacional, então o jogo vai ser à tarde contra o Juventude. E não vai ter o Matheus Pereira, O principal desfalque do Cruzeiro. Não vai ter o Arroio também, não vai ter o Christian, mas o mais impactante é o Matheus Pereira. É o Gabigol para a vaga do Matheus? Geralmente o que o Léo Jardim usa é um jogador que vai fazer falta, O Matheus Pereira, antes de mais nada, É um jogador, até o Cássio ontem falou muito dele, até meteu uma pressão no papai Pedrinho ali, pô, meu irmão, dá uma olhada aí, vamos, contrata o homem aí, porque ele é o diferencial. Realmente, pra mim, tá entre os top 3 aí do Campeonato Brasileiro, e é um jogador que passa muito, tudo praticamente passa por ele, a articulação de jogadas, Principalmente, lógico, as jogadas de ataque, um cara que recompõe, ajuda muito o time, mas assim, as jogadas de ataque é tudo... Praticamente ele coordena, e os jogadores mesmo sabem disso e se movimentam quando ele pega na bola, É diferente. O Marcos está aqui para falar melhor do que eu, mas o Marcos, por exemplo, pegava um cara que não tem um lançamento, não tem como achar um espaço, o cara nem vai se movimentar, gastar energia. É coisa que não acontece quando o Matheus Pereira pega na bola. Aí aciona, todo mundo se movimenta, que sabe que ele pode achar ali uma jogada que de repente ninguém vê e consegue colocar bem a bola onde ele quer. O Léo Jardim geralmente usa o Gabigol para essa mudança, cara? E eu vejo hoje o Gabigol muito mais como um 10 mesmo, assim como ele fez excelentes partidas, porque tem qualidade. Lógico, não vai ajudar tanto na marcação, mas ele tem esse potencial ali, tem ajudado os caras. Acho que vai ficar mais ofensivamente, mais ofensivo, deve ficar mais perto do Caio Jorge, que é natural por ele ser atacante também, mas o Léo Jardim deve usar ele nessa posição aí, que eu acho que, se eu não me engano, contra o Vila Nova, que ele fez uma partida ali lá em Goiânia. Lá em Goiânia. E aí, jogou muito bem, Panzi? Jogou muito bem, ele é diferente também, cara? Ele foi bom, Quando ele pega a bola ali, ele acha muitos caras, cara? Ele tem facilidade pra bater na bola, Verdade. Ô Edu, o Fabrício falou o negócio do Gabigol aqui, ele vê mais como 10 nesse momento. Você enxerga assim também? Evidentemente tem que olhar pro Caio Jorge, O cara tem 17 gols no Campeonato Brasileiro. Então acho que os minutos escassos do Gabigol ao longo de toda a temporada, ele joga
bem pouco tempo, né, com relação ao que se imaginava no começo aí na contratação dele, apesar de ele ter sido bastante eficiente ao longo do ano, assim, tem muito a ver com o Caio Jorge. Mas, para quinta-feira, é o Gabigol, de fato, jogando de Matheus Pereira nessa função, e você enxerga também ele mais com esse perfil nesse momento? Eu enxergo o Gabigol como um ponta de lança. Existe 10 clássico, 10 com maior intensidade, o cara que se movimenta mais. Falso 9, por exemplo. Mas eu acho que eu enxergo o Gabigol na vaga do Matheus Pereira, não desempenhando a função do Matheus Pereira, porque são características completamente diferentes. O Gabigol não vai ser aquele cara que vai pifar o Caio Jorge, um jogador que estiver jogando pelo lado do campo, diferente que o Matheus Pereira faz, um lançamento nas costas da zaga, não é isso que o Gabigol vai fazer. Mas eu vejo ele como esse ponta de lança jogando nas costas do Caio Jorge, se aproximando do Caio Jorge, às vezes virando uma dupla com o Caio Jorge, para outro jogador se aproximar dos dois. Talvez o Leonardo Jardim tenha que mexer um pouco nessa estrutura com a bola do meio para frente, pensando na ausência do Matheus Pereira e não tendo um jogador com a característica dele. Mas é uma função, ou pelo menos é um posicionamento ali que o Gabigol já mostrou que tem capacidade para fazer, e tecnicamente ele é muito acima da média. O Gabigol hoje é reserva no Cruzeiro porque ele é centroavante, e o centroavante do Cruzeiro mete gol jogo sim, jogo também. E tá difícil hoje, o Caio Jorge não dá brecha. E quando o Gabigol é utilizado numa função 2 passos para trás, ele rende. A gente não pode exigir que o Gabigol faça o que o Matheus faz. Se a gente exigir, aí a crítica vai acontecer para cima do Gabigol. Se a gente encarar o Gabigol como substituto do Matheus Pereira, mas enxergando com característica diferente, que é assim, eu acho que tem potencial para fazer um bom jogo e para suprir a ausência do Matheus. De repente colocaria até ali, fazer como ele não, para não até, que ele não tem uma característica de voltar, e até fisicamente não tem esse potencial, né, para voltar e recompor. De repente dá para fazer aquela trinquinha, né? Colocava ali o Eduardo também para ajudar o Lucas Silva, o Lucas Romero, e deixar de repente o Gabigol um pouco mais solto ali, caindo para a esquerda, caindo pela direita. Eu acho que ele tem essa leitura também, que não ficar tão engessado numa posição. Acho que ele tem essa leitura de achar um bom espaço durante o jogo. Fabrício, com essa ausência, que de fato faz muita falta hoje para esse Cruzeiro, não se imagina também Caio Jorge e Gabigol trocando de posições? Eu acho que sim, acontece Jorge, muito isso. Assim, com muita força para vir arrastando de trás, entendeu? Acontece isso. Muitas vezes que os dois estão juntos no jogo, o Gabigol centraliza, o Caio Jorge vai para o lado do campo. Isso acontece muito. E durante o jogo isso pode acontecer. Por isso que eu falei. Porque para vir arrastando com força... Aí é só o Caio Jorge. É por isso que eu disse. O Gabigol, o substituto do Matheus Pereira, ok, acho que vai ser. Mas o Jardim vai ter que mexer um pouco nessa estrutura, para não exigir do Gabigol o que o Matheus Pereira faça. Para mexer, e isso pode acontecer, talvez isso vá acontecer, né? Do Gabigol centralizando, acho bem provável, o Caio Jorge caindo pelo lado. E na hora de defender também, quando o Cruzeiro estiver sem a bola... e a pressão alta não funcionar, baixar o Christian para fazer uma trinca de volante. Perfeito. Você faz uma trinca de volante, deixa um centralizado Romero, abre Lucas e Christian para marcar a subida dos laterais adversários. Corredor, então você alivia um pouco o Caio Jorge e o Gabigol de retornar, de recompor para a parte ofensiva, marcar. né? Isso. Perfeito. Nesse jogo de agora, vamos ver qual vai ser aí a formação. Ele não tem... Pensando em titulares, né, caras que jogam com mais frequência, ele não tem o Christian, não tem o Matheus Henrique, não tem o Arroio. Sim. São mudanças impactantes. Lembrando que o Wanderson tá fora para mais tempo, o Marquinhos também tá fora para mais tempo. Eu acho que de repente... O Wallace também tá fora desse confronto porque ele também tá suspenso. Quais são as ausências? Titular, Christian, Matheus e Arroio. Arroio agora é titular. Também, né? O Christian tá fora também. Ô Cirilo, de repente pode até pintar uma novidade aí, né? Porque assim, o Sinisterra também não tem o... não tem... Fisicamente não está ainda apto para jogar os 90 minutos, né? Então, deve-se pensar numa outra... O Jardim deve colocar em outra posição, de repente até o Ryan Lelis que está lá, entendeu? Já está treinando algumas semanas ali com o grupo. De repente pode ser uma opção também, fazer meio tempo com o Sinisterra, não sei. Pode ter novidade nesse jogo aí. Vamos ver qual vai ser a formação para esse duelo da próxima quinta-feira. Fica tranquilo. Assim, cara, e ao longo da temporada, né, as soluções foram criadas pelo Leonardo Jardim. E é curioso que as contratações chegaram só depois, né? Para essa janela aí de meio de temporada, as contratações ofensivas que ele tanto solicitava, que ele tanto pedia. E é curioso, tem um levantamento que está hoje no nosso itatiaesporte.com.br
que fala que o aproveitamento do Cruzeiro de turno e retorno é bastante parecido, algo em torno de 64%, né? O Cruzeiro é muito consistente nos resultados aí ao longo desse Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, aliás, ainda assim, é um Cruzeiro que vem com uma média de gols bastante inferior à do turno, né? Então, assim, se a média do momento ela é de 1,07 por jogo nesse retorno, a do turno foi de 1,63. O Cruzeiro marcava mais gols, mas a vitória continua acontecendo, né? Então, assim, por mais que o ataque... O Caio Jorge, por exemplo, viveu uma sequência aí sem gols, mas o time continua tendo resultado, né? Mas isso se deve ao bons jogos que o Cruzeiro fez no primeiro turno, né? E segundo turno é um campeonato à parte aqui, né? Muda muita coisa, né? Times jogam para não escapar do rebaixamento, brigando sempre por alguma coisa, se fica mais intenso, né? Tem algo a mais ali que os jogadores colocam, porque aí tem os objetivos finais ali, todo mundo quer aparecer também com um time que está jogando bem, né? Um time que a ser batido os três de cima da tabela. Então, se deu essa dificuldade muito pelos jogos que o Cruzeiro fez. Caio Jorge começou a ser visado, seleção brasileira. A preocupação ficou maior em cima dele, entendeu? 2 jogadores sempre. Então, aumentou a dificuldade dele. Aí, cabe o jogador também aí a ter que abrir o leque, né? Abrir o leque de opções aí para continuar fazendo os gols. Mas as dificuldades, ela é normal pelo campeonato que o Cruzeiro fez. Então, o Cruzeiro está sendo muito mais estudado do que no primeiro turno.